Bom, Salmos 42, para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aí, Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra, por esse poema escrito por um de seus filhos. Te agradeço, Deus, pela maneira como o Senhor o levou a derramar o seu coração diante de ti. E te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a entender o que o salmista quis dizer e como devemos aplicar esse entendimento às nossas vidas cotidianas. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Então, começando aqui do cabeçalho, esse salmo foi escrito pelos coraitas, que eram os descendentes de Corá, que, curiosamente, foi ele e mais uns outros, foi aquele pessoal que foi engolido pela terra, lá em Números 16, que se rebelou contra Moisés e Arão. Se vocês quiserem ler depois a história dele. Porém, o próprio livro de Números já registra que a descendência desse Corá não desapareceu. E, de fato, lá na frente, bem depois, foi o próprio Davi que designou a descendência de Corá e também a descendência dos outros filhos de Levi para dirigirem os cânticos no templo do Senhor. Claro, na época de Davi ainda era o tabernáculo, né? Aí continuou sendo depois que tinha o templo, depois que o templo foi construído por Salomão. Não se tem certeza de quem exatamente ou quando esse salmo foi escrito, mas de maneira geral a gente vê que esses dois salmos, que
dá para ver claramente porque a estrutura é a mesma e tem o mesmo refrão. Era um salmo só. Ele, de maneira geral, é uma oração a Deus para o salmista ficar livre de ser oprimido pelos inimigos e para ele ser restaurado à presença de Deus no templo de Deus. O salmista fala como ele está triste por estar afastado da sua função de sacerdote e que ele fica pior ainda por causa dos zombadores enchendo a paciência lá, perguntando: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? O salmo é dividido em três partes, né? 3 estrofes. 4 versículos cada uma, é uma estrofe, aí um refrão. Aí uma estrofe, refrão, estrofe, refrão. Então vamos ver uma estrofe de cada vez, para depois tirar as possíveis aplicações para ela, para o salmo como um todo. Então os versículos 1 a 4, vou ler de novo aqui porque acho que é melhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Nessa primeira estrofe, o salmista está falando o quanto ele quer voltar à casa de Deus, assim como a corça que está fugindo dos seus caçadores precisa de águas correntes para se refrescar e, enfim, conseguir vida. Todo mundo precisa de água para sobreviver. Então, da mesma forma, o salmista fala como ele anseia, como a alma dele anseia por Deus, assim como nós precisamos de água. No verso 2 ele pergunta para Deus: quando poderei apresentar-me? Isso é uma coisa que talvez você já tenha percebido que tem em muitos salmos, essa pergunta para Deus, quando os salmistas falam: quando, Deus, o Senhor vai me livrar de tal situação? Quando que eu vou poder ser restaurado à tua presença? Isso aparece várias vezes. É o tipo de pergunta que não demonstra desconfiança no Senhor, mas é realmente um pedido, é um clamor. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, mas quando? Porque eu estou sofrendo aqui. No verso 3 ele fala que as lágrimas dele têm sido o alimento dele, porque ele está chorando o tempo todo, triste por não estar onde deveria estar. Os arrogantes ainda perguntam para ele, ainda ficam enchendo a paciência: onde está o seu Deus? Que me lembra aquela música do irmão Lázaro, né? Se tu és crente, então por que toda essa dor? E no verso 4, ele se lembra dessas coisas e fala que ele chora angustiado. Outras versões até trazem umas imagens mais vívidas, talvez. Outra versão aqui me diz: meu coração se enche de tristeza. Deixa eu só abrir outra aqui, só para comparar. Tem outra que diz: e dentro de mim se me derrama a alma. Que é uma linguagem de muita tristeza, né? Porque ele lembra do passado, dos tempos em que ele estava cantando, entoando os louvores e dirigindo os cânticos no templo de Deus. E aí vem o refrão: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nessa parte aí tem 2 perguntas de teor, assim, reflexivo, né? É retórico, na verdade, mas ele tá falando consigo mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim?
Isso porque o salmista com certeza já tinha consciência de que Deus é quem o sustenta, que protege, que cuida dele em todas as circunstâncias. Mas ainda assim, isso não, esse conhecimento, né, esse conhecimento intelectual, não não impedia de ficar triste por estar afastado do serviço ao Senhor. Então ele fala para si mesmo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então ele está instruindo a si mesmo para ter paciência, para confiar em Deus, que é o Salvador e o Deus dele, e que o louvor ainda vai vir, mesmo que demore. Assim como essa oração de angústia está sendo feita nesse período triste, o, o louvor de alegria ainda vai ter o seu lugar mais tarde, quando o Senhor vier livrado dessa situação ruim. Aí na estrofe seguinte ele vai falar sobre a causa dele estar tão triste assim. E vamos ver aqui. Olha aqui, verso 6. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Então aqui no verso 6, a maneira como ele fala da terra de Israel dá a entender de que ele não estava lá, talvez estivesse exilado por qualquer motivo, talvez algumas das várias invasões que os povos em volta os povos em volta atacaram, né? Ou talvez ele, não dá para saber porque a gente não sabe quem era o autor, mas dá para ter uma ideia de que ele não estava participando dos, dos serviços no templo por causa desse afastamento físico mesmo. Ele estava longe de Israel, longe do templo. Provavelmente. Aí ele fala no verso seguinte: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Aqui tem uma referência ao pensamento judaico que diz que Deus tem um reservatório nos céus, que é de onde ele derrama a chuva, de onde as águas vêm. Esse reservatório é o abismo, né, que fica no céu, onde ficam as águas, que ele derrama sobre o abismo, que é a terra. Assim, comparativamente, né, a terra é muito mais abaixo que o céu, então é como se fosse um abismo também. E aí quando essa água cai, ela cai sobre o salmista, e é como se estivessem esmagando ele. Só uma observação que vagalhões são aquelas ondas bem grandes. Não sou, são ondas enormes que se formam assim, aleatoriamente mesmo. Não é por causa de maremoto, ela só aparece uma onda gigante. E elas se abatem sobre o salmista. Vamos pular para o verso 9, rapidinho. Ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Nessa parte aqui, a gente vê o salmista falando com Deus: por que te esqueceste de mim? Com certeza ele sabia que Deus não se esquece da gente, mas muitas vezes o sofrimento faz parecer, sabe? A gente está passando por alguma situação difícil, seja por causa da nossa família ou da igreja, ou emocional por qualquer coisa que nos afeta.
E às vezes faz parecer que Deus se esqueceu da gente. E no caso do salmista aqui, ainda por cima, ele estava sendo oprimido pelos zombadores. Mas aí, essa aqui que é pedir para pular o verso 8, porque a gente vê que essa estrofe é diferenciada. Ela tem os versos 6 e 7, falando da saudade do salmista, de como ele estava sendo esmagado pelo próprio Deus. Aí nos versos 9 e 10 ele fala como ele está ele perguntando para Deus por que de tudo isso e falando o quanto ele sofre pela opressão dos zombadores. Mas aí no verso 8 ele fala o seguinte, que é bem no meio da estrofe, né? Tem 2 versos antes, aí 2 versos depois, é bem no meio da estrofe. Ele fala: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Talvez você já tenha notado também que os salmos, né? A poesia hebraica tem muita desse contraste, né? Para dizer várias coisas. No caso aqui, o dia e noite, né? Representam um dia todo. Tanto o dia quanto a noite. Então, do sol nascer até o sol nascer de novo, o tempo todo. Aí ele está pedindo para Deus conceder a ele o seu fiel amor durante o dia e que durante a noite esteja com ele a canção do Senhor. De que no meio desse, a gente entende com essa colocação desse verso aqui, bem no meio da estrofe que ele está falando das coisas ruins, a gente vê que, apesar do sofrimento do salmista, é Deus quem o sustenta com amor e vida, mesmo no meio da, da dificuldade. Aí depois disso a gente tem um refrão de novo, no verso 11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E aí a gente vai para a terceira estrofe, que começa no versículo 1 do Salmo 43. Que ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Aqui o salmista está orando para ser livrado dessa situação e para ser levado de volta para a presença de Deus, para o serviço dele no templo. Aí no verso 1 a gente vê que ele está se dirigindo a Deus tanto como juiz quanto advogado dele, pedindo para fazer justiça e para defender a causa dele contra o povo infiel. E no verso 2 ele pergunta de novo: por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? De novo nessa maneira de falar, suplicando para que as coisas voltem a ser como eram antes, como se Deus o tivesse rejeitado, não quisesse mais que ele fosse sacerdote. Mas aí no verso 3 ele pede: envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Aqui ele pede para Deus enviar a luz e a verdade dele, como figuras personificadas, para levarem ele de volta para Jerusalém, né, no monte de Deus. A figura da luz muitas vezes representa vida e salvação, ou até prosperidade e bem-estar, quando aparecem na palavra de Deus. Porque, né, quando a gente está na luz, a gente consegue ver claramente as coisas e agir com todas as informações que a gente pode obter. Quanto mais, então, a luz de Deus, que nos mostra quem Ele é e nos mostra quem é Cristo e como Ele, de fato, é a nossa salvação última.
E a verdade que ele pede aqui também, é, eu dei uma olhadinha, a palavra que está lá é uma palavra da mesma raiz que a palavra emeth, que também significa firmeza, fidelidade. Então, o que é inabalável é irrefutável. Então, Deus envia a luz e a verdade dele, também significa levar a luz e a fidelidade dele, que são inquestionáveis. Então, aí no verso 4, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então, finalmente, quando ele for restaurado pelo Senhor para voltar para Jerusalém, voltar para o serviço no templo, ali sim ele vai estar diante de Deus, que é a fonte da plena alegria dele, e vai poder voltar a cantar a Deus com a harpa, ou se fosse lido, ou se esse salmo fosse lido por outro músico do templo com outro instrumento, mas enfim, ele vai poder voltar para lá e louvar a Deus. Porém, o refrão aparece de novo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Então, até que ele seja restaurado, ele ainda está sofrendo, mas ele está ainda, durante esse período ruim, repreendendo e instruindo também a própria alma para esperar pela salvação de Deus e, e ter fé que o Senhor vai trazê-lo de volta ao serviço dele. Então a gente pode tirar algumas aplicações desse salmo para as nossas vidas, algumas instruções do Senhor para a gente. Primeiro, assim como tem aquela música, né, do Diante do Trono, a Gabi falou aí, no comecinho do verso 42, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, a gente vê aí o profundo amor que o salmista tem por Deus e a necessidade que ele tem de louvar o Senhor. Vendo o salmo até o final, a gente vê que ele queria muito estar de volta lá para poder louvar a Deus. A gente vê também uma confissão honesta do estado emocional abatido do salmista, tanto no refrão quanto na segunda estrofe, que acho que é uma coisa muito, pelo menos para mim, muitas vezes eu tento não, sabe, não negar, mas ignorar os meus sentimentos diante de situações, tanto de alegria quanto de tristeza ou frustração. Muitas vezes eu me vejo querendo ir pro lado, sabe, racionalizar demais as coisas e acaba que eu não, não reconheço as minhas próprias emoções e não lido com elas do jeito que deveria lidar, sabe? Então a gente vê também essa confissão honesta do estado emocional triste mesmo do salmista diante do Senhor, para que ele reconheça o que ele está sentindo e fale com Deus a respeito disso. Tem também, a gente vê também uma instrução consciente para ele mesmo sobre quem é Deus. A gente vê no refrão que Deus é o meu Salvador e meu Deus meu. A gente vê também o reconhecimento no meio, bem no meio da profunda dor que ele está sentindo, que é o verso 8 do capítulo 42, né? Que está lá bem no meio, que durante o dia o Senhor concede a misericórdia e durante a noite a canção dele. A gente tem também um pedido a Deus para ele
salvar o salmista e julgar os perversos, aí nos dois primeiros versículos do Salmo 43, e por fim um pedido a Deus para restaurá-lo, restaurar o salmista para o lugar que ele pertence, que é na casa do Senhor, entoando louvores a Ele. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela maneira como o salmista fala a respeito da situação que ele vive, que ele viveu, e, e como ele falou contigo a respeito de como ele se sentia e sobre o que ele desejava. Eu te peço a Deus para que o Senhor nos instrua, nos coloque essa palavra no fundo dos nossos corações e nos leve a refletir sobre ela, a respeito de como devemos agir diante do Senhor, como devemos te adorar, como devemos é, lidar com as nossas emoções, tanto conosco próprios e também diante do Senhor. Nos ajuda também, Deus, a nunca deixarmos de confiar em Ti, apesar de quaisquer situações desagradáveis que venhamos a viver. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, agradecido, porque o Senhor sempre cuida de nós. Amém.